Olá, meu nome é Vanessa, eu sou professora da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás e atualmente eu estou como diretora do Núcleo de Acessibilidade. É um prazer enorme estar falando com vocês e hoje eu vou falar um pouquinho de acessibilidade, inclusão e permanência, mais especificamente no ensino superior, que é o que nós vivemos aqui, e um pouco do que a gente tem vivenciado no núcleo de acessibilidade com os nossos alunos com deficiência, né? Então, vou tentar trazer para vocês bastante do que a gente vivencia aqui na UFG, né? E o que a gente tem feito aí com inclusão. Então, eu faço parte do Sistema Integrado de Núcleo de Acessibilidade, né, daqui da UFG. Só para a gente contextualizar um pouquinho, atualmente no Brasil, na última pesquisa de 2010 do IBGE, 23,9% da nossa população se identificou com alguma deficiência. A gente sabe que essa estatística ela está incorreta, né, que segundo as estatísticas mundiais, a gente tem no Brasil e no mundo aproximadamente de 10 a 12% da população com alguma deficiência, efetivamente, mas esse número, 24%, ele sinaliza o quanto de pessoas, né, no Brasil se identificam com alguma dificuldade, né? Então aí tá pessoas que têm dificuldade visual, que não são pessoas com deficiência, mas que usam óculos e que sentem essa dificuldade, pessoas com deficiência física, né? E inclusive as pessoas com transtorno mental, que é diferente da deficiência intelectual, né? Que são os transtornos como a depressão, como outros, né, transtornos que não são deficiências intelectuais. Eu vou passar para vocês, para a gente começar uma discussão, falando e conhecendo um pouquinho a realidade das pessoas com deficiência, um vídeo que fala um pouquinho dessa realidade. Conjunto habitacional. Mulher circula em cadeira motorizada por caminho acessível entre duas vagas reservadas. Meu nome é Juliana Oliveira e a minha deficiência não me impede de ser apresentadora. Você já imaginou como a adequação de espaços para pessoas como eu pode ajudar muitos brasileiros a também ir mais longe e fazer coisas simples do dia a dia? Pátio escolar. Rapaz cego entre outros alunos. Sala de aula. AHA, acento agudo. O rapaz utiliza a máquina de datilografia Braille. Eu sou Gabrielzinho Drajá e ser cego não me impede de estudar e ser compositor. Você já pensou que com mais escolas acessíveis e melhor estruturadas, muitos jovens assim como eu poderiam também desenvolver suas vocações? Mulher com síndrome de Down entra em um estúdio de TV, acena para um câmera e sai por outra porta. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teriam oportunidade de mostrar a cara dentro do mercado de trabalho? Camarim de mulher sendo maquiada e penteada por outra mulher. A seguir, voz de intérprete. Eu sou a Vanessa Vidal, este é o meu sinal. Sou surda e isso não me impede de ser modelo. Você já pensou que ter uma convivência social sem barreiras pode fazer com que muitos brasileiros, como eu, tenham mais oportunidades? Vanessa segue sinalizando. Nos últimos anos, o Brasil diminuiu as desigualdades e tornou-se um país mais justo. Mais de 67 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e hoje conseguem realizar sonhos, como carteira assinada, diploma técnico ou universitário e casa própria. Vanessa no estúdio sendo fotografada. A seguir, voz de intérprete. Mas, para o Brasil ser realmente um país mais justo para todos,
uma quantidade significativa de brasileiros também deve ter seus direitos assegurados. Vanessa segue sinalizando. A seguir, Fernanda em uma redação de TV. Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. E 45 milhões de brasileiros e brasileiras que são pessoas com deficiência como eu. O interessante é que não é a deficiência que nos impede de exercer nossa cidadania, e sim a dificuldade que a sociedade tem de eliminar barreiras e garantir o pleno exercício dos direitos. Juliana passa em uma calçada. Aparece escrito autonomia na parede. Gabriel lê autonomia em braille. Fernanda lê autonomia no monitor. Vanessa traz escrito autonomia na camiseta. A seguir, voz de intérprete. Você já percebeu que a palavra-chave aqui é autonomia. Este é o sinal de autonomia. Todos nós, pessoas com ou sem deficiência, precisamos dela para viver plenamente. Isso é uma necessidade comum. Vanessa segue sinalizando. Hoje não é a limitação individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras que ainda existem ao nosso redor, no transporte, nos espaços, na informação, na comunicação, nos serviços e na convivência social. Em espaços acessíveis como este, é possível exercer melhor a nossa cidadania. Juliana aponta para o chão e entra em uma casa onde está um casal com 2 filhos. A menina é cadeirante. Oi, tudo bem? Gabriel, Juliana e Fernanda, cada um segura um cartaz com uma sílaba da palavra inclusão. Vanessa faz o sinal. Toda criança e jovem com deficiência tem que frequentar a escola. Mas não é só isso. A seguir, voz de intérprete. Todas as pessoas necessitam de atenção à sua saúde, seja para prevenir ou reabilitar deficiências. Vanessa segue sinalizando. As pessoas com deficiência têm direito, como todo mundo, a oportunidades. Os espaços acessíveis são importantes para a convivência de todos. Gabriel utiliza programa de computador DOSVox. IAF. Novas tecnologias. Hoje, as novas tecnologias ajudam as pessoas com deficiência a superar muitas barreiras, mas para diminuí-las de fato, também é preciso que a sociedade e os governos façam sua parte. Para isso, um passo importante é o planejamento de políticas públicas integradas, que possibilitem a efetiva participação da pessoa com deficiência no desenvolvimento do país. Isso inclui a mim, que sou uma pessoa com deficiência física. A mim, que sou uma pessoa com deficiência visual. A mim, que sou uma pessoa com deficiência intelectual. A seguir, voz de intérprete. A mim, que sou uma pessoa surda, e a todos os brasileiros que contarão com um país mais preparado para atender às suas necessidades. Vanessa segue sinalizando. Um país que garante direitos, que é acessível, que leva mais educação, saúde para toda a população. É esse o Brasil que devemos construir. Valeu, Gabrielzinho. Encerramos por aqui, tá ótimo. Então, para finalizar, eu vou cantar uma música de minha autoria. A minha calma vem da doçura da alma, traz uma paz infinita, um sentimento de amor. Logo onde se lê: Viver sem limite, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em seguida, outro logo onde se lê: Governo Federal, Brasil, país rico é país sem pobreza. Então, algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção do vídeo. Esse vídeo é um vídeo que foi feito pelo MEC e foram vários vídeos feitos dentro do programa Viver Sem Limites, que era um programa bastante amplo do governo do Lula e da Dilma, né, que infelizmente foi interrompido, agora com o governo Temer, e que entre as suas ações tinha a ação de inclusão no ensino superior, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar é que a Vanessa Vidal, que é surda, que aparece no vídeo, ela faz o sinal de inclusão. E ela faz este sinal, né? Esse sinal, foi usado durante muito tempo.
Mas o sinal também acompanha as discussões que a gente tem na área, né? Então, hoje, este sinal de inclusão, ele foi modificado para este sinal, porque as pessoas com deficiência não pretendem estar nem acima e nem abaixo das outras pessoas. Elas querem o mesmo direito, né? Então, isso é bem interessante para a gente pensar. Outra coisa que eu queria pontuar do vídeo é a palavra autonomia. Toda vez que a gente pensa em ações para as pessoas com deficiência, a gente busca autonomia. Muitas vezes a pessoa com deficiência é tratada como incapaz. Isso faz com que as pessoas superprotejam, né? Então acabam fazendo as atividades por ela. E esse é um cuidado que a gente deve ter, porque em determinados momentos a gente não vai dar conta de fazer as atividades por ela. E nem é só por isso, né? É para dar autonomia mesmo, para que a pessoa aprenda a fazer as suas atividades, né? Então, nesse próximo slide, né, a gente tem uma citação que tem inúmeros autores que falam que a relação das pessoas sem deficiência com as pessoas com deficiência é permeada de muitos preconceitos, estigmas, rotulações, né? E isso acontece muito no cotidiano das pessoas com deficiência. E quando a gente vai falar de inclusão no meio educacional, a gente tem que pensar nisso, para que inicialmente, a primeira coisa que a gente faça é deixar os nossos preconceitos de lado, senão as ações sairão de maneira incorreta, né? Então, nesse slide eu trago a foto da minha filha, essa é a Ana Beatriz. Atualmente ela tem 13 anos, né? Quando eu soube que a Ana Beatriz viria com síndrome de Down, eu estava com 16 semanas de gestação, é lógico, né, como qualquer outra pessoa, a gente entrou em luto. Apesar de já trabalhar há muito tempo com pessoas com deficiência, já ter feito mestrado na área, você nunca espera que seu filho virá com alguma deficiência. E a pessoa que a gente tinha mais próxima da gente, eu e o meu esposo, era uma prima, né? E aí essa prima tentando nos confortar, tentando fazer com que a gente ficasse mais calmo, né? Ela tentou trazer uma palavra de conforto. E a gente nunca mais esquece, né, que o que ela conseguiu falar naquele momento, o que ela disse naquele momento é: Vanessa, não fica triste, cada um tem uma cruz para carregar, né? Essas palavras, apesar de ter sido o melhor que ela conseguiu colocar para fora, trazer para a gente, né, elas nos chocou. E o que essas palavras querem dizer? O que ela trouxe, né, para fora dela, o que estava no coração dela e apareceu naquele momento? O que a sociedade pensa, né? O que a sociedade pensa das pessoas com deficiência, né? Naquele momento essa fala acabou nos ajudando, né? Porque daí a gente disse: não, mas isso não acontece com a gente. A nossa filha não é uma cruz, é o nosso amor, a gente vai lutar por ela, né? E aí ela disse: então por que vocês estão chorando, né? E foi naquele momento que falou: não, então chega de chorar, né? E de lá para cá é só alegria com a Ana Beatriz, né? Então esse momento eu queria contar para vocês, porque esse momento mostra um pouquinho do que a gente passa, né, e o que a sociedade passa. E são muitos outros preconceitos, né? Nesse slide a gente tem aqui vários autores que falam desses preconceitos e eu trouxe algumas charges para a gente pensar nisso, né? Então, assexuada é uma forma que a sociedade vê as pessoas com deficiência, né? Eu tenho uma colega cadeirante que fez 1000 tratamentos para engravidar. E quando ela estava grávida, feliz da vida, ela estava na rua, uma pessoa parou e falou: quem fez isso com você? Como se ela não tivesse o direito, né, à gestação, como se para ela aquilo é uma coisa errada para ela, né, no caso dela. Outro preconceito bastante presente na pessoa com deficiência é coitado, né, ou pecador. Então, essa charge ela mostra muito isso, né, que a pessoa vai pedir uma informação e recebe um dinheiro, como se estivesse pedindo dinheiro, como se a cadeira de rodas mostrasse isso,
né? Isso é comum de até na família, sem querer, a família, coitadinha, né? O meu outro filho, Lucas, é o Lucas. A Ana Beatriz é a Ana Beatriz, coitadinha. Um coitadinha sempre sai. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não utilizar palavras que demonstrem isso e mudar a nossa forma de ver as pessoas com deficiência, né? Essa próxima charge também é cotidiana, né? Outro dia eu estava almoçando com um professor aqui da UFG que é cego e o garçom chegou para mim e perguntou: ele quer café? Aí eu disse: Vanderlei, você quer café? Né? Não pergunta direto para a pessoa. Isso mostra que não acredita que a pessoa é capaz de responder, né? Uma outra charge que eu trouxe mostra um pouquinho do que a Amaral discute muito, que é a generalização da deficiência, né? E as pessoas com deficiência, os alunos daqui da UFG falam muito disso. As alunas cegas dizem que quando as pessoas vão falar com elas, elas gritam, né? Como se ela fosse surda também. Infantilizam e facilitam o vocabulário, como se elas tivessem deficiência intelectual também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A deficiência é uma só, uma tá bom, né? O próximo slide mostra um pouquinho do medo da sociedade quanto à pessoa com deficiência, de não acreditar, né, na sua capacidade, que é o C, então, né, que a Amaral discute também, e que fala de que ao identificar uma característica da pessoa com deficiência, a sociedade muitas vezes não sabe como agir e evita essa pessoa, né, em vez de chegar para ela e se comunicar e tentar entender, né? Isso acontece com as pessoas surdas, porque as pessoas têm medo de não conseguir se comunicar, mas também acontece com a minha filha, que tem deficiência intelectual, que as pessoas... O C, então, se ela tem deficiência intelectual, ela deve ser agressiva, né? Então, você acaba aliando à deficiência outras características que não são reais. Podem até ser reais para algumas pessoas, né? Mas que não carrega necessariamente. Se ela é cega, então ela é um super músico, né? Essas ligações que nem sempre são verdadeiras, que acontecem muito. E o pior dos preconceitos se chama capacitismo, principalmente no meio educacional. O capacitismo é quando você olha para uma pessoa e, de acordo com as suas características, você acredita que ela não é capaz de fazer alguma coisa que você determinou, né? Você não dá oportunidade, né? Isso é muito sério e isso é o que mais traz prejuízos para a pessoa com deficiência, né? Então, esse é um preconceito que a gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes, muitas vezes, a gente faz o capacitismo sem perceber, né? Por exemplo, uma vez eu fui conversar com um professor de uma aluna cega aqui da universidade e fui falar para ele: professor, você vai receber uma aluna cega na sua disciplina, então nós estamos dispostos, nós vamos preparar o material para ela, né? Te dar suporte no que você precisar. E aí ele nos disse: não, professora, fica tranquila, não se preocupa, porque eu já separei quais textos eu vou dar para a aluna estudar e quais textos eu não vou dar, né? Eu já pensei em fazer uma prova mais simplificada para ela, né? Quer dizer, é justamente o que a gente não quer. A pessoa com deficiência que está no ensino superior, que está no ensino médio, ela veio estudando até aqui, então ela tem toda a capacidade, tem toda a condição de ter os mesmos textos e a mesma prova que os demais. Porque depois ela vai ser um profissional, né? Então, ela tem que estar tão preparada quanto as demais pessoas para estar no campo de trabalho, né?
Nesse slide eu trago um pouquinho da história, né, da educação das pessoas com deficiência, apesar que eu sei que vocês tiveram um pouquinho disso, né, em uma das palestras de vocês, mas vou ser bem rápida. Até 1900 aproximadamente, é lógico que isso depende muito, né, algumas pessoas vivem na exclusão até hoje, as pessoas com deficiência viviam separadas da sociedade, totalmente separadas, ou em asilos, em manicômios, ou trancadas em suas casas, né? Por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, a síndrome de Down foi descoberta por Landon Down dentro de um manicômio, para vocês verem como as pessoas estavam mesmo nesses espaços, né? Até 1980, depois, começou-se, né, a se ter uma iniciativa de escolas especiais, né? Então, você tem as escolas que atendem as pessoas com deficiência intelectual, as escolas que atendem as pessoas surdas, as escolas que atendem as pessoas cegas, né? Então, essas pessoas começam a ter iniciativas de educação para essas pessoas, no entanto, segregadas em grupos, né, separados uns dos outros e ainda segregadas da sociedade. Apenas a partir de 1980, quer dizer, há pouco tempo atrás, que a gente começa a ter iniciativas de integração, que a legislação garante esse direito. Então, você começa a ver nas escolas, foi o que eu vi na minha escola, por exemplo, as salas especiais. Então, você tem as escolas regulares, onde dentro dessas escolas tem as salas especiais. Então, essas pessoas estão integradas, elas não estão incluídas. O direito à inclusão, ele vem só a partir de aproximadamente a década de 90, né? Então, é muito recente. Hoje, a gente ainda está com poucas iniciativas, né? As pessoas com deficiência têm o direito, mas a gente ainda tem lutado muito para que essa inclusão aconteça, né? Uma coisa que eu gostaria de falar também é que em 1981 você tem o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, né? E nesse ano é lançado o lema Nada de Nós Sem Nós. Esse lema, ele é bastante discutido e ele é bastante exigido pelas pessoas com deficiência e pelas organizações das pessoas com deficiência, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar nas nossas instituições. Sempre que a gente faz ações para as pessoas com deficiência, as melhores pessoas para direcionarem, para dizerem quais são as melhores ações, são as próprias pessoas com deficiência, né? Isso é importante da gente pensar. Voltou o slide, então eu vou para lá. Esse próximo slide, ele traz muitas leis, né, legislações, não estão todas aqui não, né? Para mostrar um pouquinho que esse movimento das pessoas com deficiência, nessa luta por uma educação melhor, ela resulta numa porção de leis e diretrizes. Aqui a gente tem algumas dessas leis e diretrizes que são as que mais se encaixam para a educação superior e para os institutos federais e universidades federais, né? Na política de acessibilidade da UFG, no documento, vocês podem encontrar todas essas legislações, se interessar para vocês, né? Essas legislações, elas trazem alguns direitos de todas as pessoas com deficiência, elas trazem algumas especificidades, como o direito a Libras como primeira língua, como o direito ao Braille nas instituições, né? Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas na nossa instituição, sobre o direito à acessibilidade arquitetônica, né? E outros direitos. Aqui só para mostrar um pouquinho os números, né? Que as pessoas com deficiência estão chegando cada vez mais com o movimento de inclusão nas escolas, né? Essas pessoas estão chegando na universidade, nos institutos federais, né? Então, em 2010, a gente tinha 19 mil pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil. Em 2013, isso passou para 30 mil pessoas. Então, quer dizer, um número bastante significativo, um aumento significativo, né? Agora, né, em final de 2016, a gente teve a aprovação da Lei 13.409. Essa lei, ela traz
cotas para pessoas com deficiência nas universidades e nos institutos federais. Então, a gente vai ter, né, um aumento significativo do número dessas pessoas nas nossas instituições. Então, a gente tem que pensar em ações, né, em estar preparado para receber essas pessoas. Né? São aproximadamente 23% das nossas vagas, 1/4 das nossas vagas vão estar à disposição de pessoas com deficiência. A gente tem uma demanda grande, reprimida, de pessoas com deficiência que não tinham condições nem oportunidade de estar nas nossas instituições. Né? Então, a gente vai receber mais pessoas com deficiência nas nossas instituições. Esse slide ele traz o número de pessoas com deficiência que a gente tem atualmente na UFG, né? A gente acredita que tem mais, mas esse número é de alunos que se autodeclararam com deficiência na matrícula, né? Então, atualmente são 219 pessoas divididas nas mais diferentes deficiências. Né? Então, aqui na UFG a gente tem, por exemplo, 44 surdos, né? Esses surdos todos têm intérprete em sala de aula, que trabalham em duplas e se revezam em duplas. Né? A gente tem, por exemplo, 2 alunos com síndrome de Down. Um está se formando esse ano no curso de matemática e o outro está no curso de geografia. Né? Para esses alunos são outras ações. Né? Por exemplo, o aluno que está na geografia, ele faz no máximo 2 disciplinas por semestre, né? E aí, porque nos outros dias ele reforça o conteúdo que ele aprendeu nesses 2 dias de aula. Né? Então, ele tem uma monitora que é mestre em geografia e que o acompanha para dar esse suporte. Né? E aí, para cada um desses grupos, a gente tem ações específicas, ações diferentes, que muitas vezes são determinadas pelos próprios grupos, na grande maioria das vezes. A maior parte desses alunos estão em Goiânia, né? Então estão aqui comigo no núcleo de acessibilidade. E a gente também tem pessoas com deficiência no mestrado e no doutorado, que a gente tem esse número de 8, mas provavelmente é um número maior, né? Então, como eu disse, a gente trabalha aqui no núcleo de acessibilidade. Eu não sei se vocês têm aí um núcleo de acessibilidade, né? E segundo a legislação Brasil 2010, o principal objetivo deste núcleo, né, é organizar profissionais responsáveis pela organização das ações, mas o principal objetivo é a articulação entre os diferentes órgãos da instituição. Não existe núcleo de acessibilidade que dê conta da complexidade que é a inclusão e a permanência, né, desses alunos com deficiência. Para isso, a gente tem que ter ações com toda a universidade, com todos os órgãos da universidade. Para isso, aqui na UFG, a gente criou o SINASSE, tem a resolução, está lá no nosso site, se vocês quiserem pesquisar, né? E o SINASSE é uma comissão, como vocês estão vendo aí no slide, tem 2 fotos com 2 reuniões diferentes. E nessa comissão a gente tem responsáveis, né, representantes da Pró-Reitoria de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, extensão, assuntos administrativos, que a gente precisa pensar em recurso para acessibilidade, PRODIR e DDRH, porque a gente tem que pensar em pessoal para acessibilidade, a PROCON, que lida com as bolsas, né, com a moradia, o CIB, que é o sistema de bibliotecas, que é fundamental, né, porque na universidade a gente precisa de acessibilidade acadêmica, né, o CEGEF, que trabalha aqui na universidade com gestão dos espaços, então, as reformas, né, as modificações de espaço. O CERCOMP, que é dos sistemas, a gente precisa de um sistema computacional que dê conta da acessibilidade. O Centro de Seleção, o CIAR, que trabalha com educação à distância, a educação à distância também tem que ser acessível. O CEPAI, que é a escola nossa, né,
ensino básico, e a gente tem no nosso grupo, nesse grupo que discute acessibilidade na universidade, que cria as ações, um discente, um servidor e uma pessoa da sociedade civil que tem alguma deficiência. Além de todas essas pessoas, a gente tem um representante de cada regional da UFG, porque a realidade das regionais é diferente, né? Quem a gente atende? A gente atende as pessoas com baixa visão e cegueira, as pessoas com deficiência auditiva e surdez, as pessoas com deficiência física, com deficiência intelectual, as pessoas com transtorno do espectro autismo, incluindo as pessoas com síndrome de Asperger, que é um grupo que tem crescido bastante significativamente dentro da instituição, que é um tipo de autismo e que não tem atraso no desenvolvimento infantil. Então, muitas vezes essas pessoas descobrem lá na adolescência, na fase adulta, alguns descobrem durante a universidade que tem síndrome de Asperger, né? E altas habilidades e superdotação, que é um grupo que tem necessidades específicas que, se não atendidas, acabam desistindo da universidade. Eu queria também colocar, né, que, segundo a Lei 13.146, o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e agora muito importante para a gente, por isso eu coloquei em vermelho, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Esse conceito, né, da Lei 13.146, ele é muito interessante, né? Porque ele tira a responsabilidade da deficiência da própria pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência é sim aquela que tem um impedimento. No entanto, esse impedimento é maior ou menor dependendo de onde ela está, né? Isso traz para a gente, enquanto instituição, uma responsabilidade muito maior, né? Porque dependendo das nossas ações, das nossas condições, essas barreiras elas são maiores ou menores, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Vou falar um pouquinho, muito rapidamente, de cada um dos 8 eixos que a gente tem aqui na nossa política de acessibilidade. Como eu disse, esse documento ele está no nosso site, nesse site que está aqui em vermelho, acessibilidade.ufg.br, e ele traz todas as metas, todas as ações que a gente faz aqui na instituição para melhorar a acessibilidade das pessoas. Então, se vocês quiserem conhecer, ele está à disposição. Quanto ao eixo 1, acessibilidade, inclusão e permanência, são muitas ações, né? Então, a gente tem ações desde o acolhimento desses alunos quando eles chegam na universidade, então recebendo-os lá durante a matrícula, né? A gente tem ações discutindo cursos pré-vestibulares, porque se a gente não tiver ações de seleção adequadas, essas pessoas também não chegam nas nossas instituições. A gente discute, né, e busca na instituição e nos órgãos daqui da instituição melhores condições para essas pessoas, com bolsas, né, com moradia, né? A gente tem na legislação a legislação de prioridade das pessoas com deficiência. Muitas pessoas acham que prioridade é você dar lugar na fila e pronto, né? E acabou. Isso não está correto, né? A legislação de prioridade, ela diz que as pessoas com deficiência têm uma certa prioridade em todas as ações da universidade. Então, quando você vai pensar em bolsas, você tem que pensar em prioridade para as pessoas com deficiência, porque a gente tem inúmeras pesquisas que mostram que a deficiência, em boa parte das vezes, está ligada, né, tem relação com a dificuldade financeira, com a dificuldade social, né? Então, a gente tem que ter algum sistema de prioridade. A cada 15 bolsas, para a pessoa com deficiência, a cada 20 bolsas, mas alguma prioridade eu tenho que pensar, né? Então, a gente discute isso
aqui na universidade, para que a gente tenha essa condição. O último projeto que a gente fez, a gente colocou um projeto de extensão de alfabetização, né, na universidade, porque a gente viu que a dificuldade da inclusão para essas pessoas chegarem na universidade. Então, a gente fez um curso que se chama Digital, está no site, se vocês quiserem conhecer, onde a gente fez formação de 40 professores da rede municipal e estadual, ao mesmo tempo que a gente fez um trabalho de alfabetização com 20 adolescentes adultos com síndrome de Down, né? Então, eu acho que a gente também trabalha com extensão, né? E a gente tem que pensar em projetos de extensão que dê conta dessas necessidades das pessoas com deficiência. Isso está na Lei 13.146, né? Quando a gente pensa em infraestrutura acessível, né, a gente pensa em reformas, falta de dinheiro, ainda mais na época atual, né, nas dificuldades atuais que a gente tem dentro das universidades. No entanto, não é só nisso, né? Muita falta de estrutura acessível pode ser modificada com ações, né? Então, uma ação importante que a gente faz, que tem ajudado muito, conhecer a realidade dos nossos alunos com deficiência física, né? Então, aonde eles estudam, que curso eles estão, que disciplinas eles vão fazer. E aí a gente desce, muitas vezes, as disciplinas que eles terão naquele semestre para uma sala no primeiro andar. A gente evita problemas com o elevador que se quebra e a gente muitas vezes não tem dinheiro para consertar, né? A gente evita problemas de ter que subir de escadas, porque muitas vezes os nossos prédios não têm elevadores, né? A gente tem prédios antigos que não têm elevadores. Então, quer dizer, planejando, pensando onde estão esses alunos. Na hora que a gente vai dividir as turmas nos prédios, a gente já dá prioridade para as turmas que têm alunos com deficiência, né? E aí isso facilita bastante e isso melhora bastante. Uma outra ação que a gente tem feito é de conscientização. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que utilizam as vagas das pessoas com deficiência na universidade de maneira inadequada e, às vezes, isso inviabiliza a chegada dos nossos alunos com deficiência nas salas, né? Então, a gente fez esse panfleto aqui, que ficou bem maior do que eu imaginava. Eu achei ótimo, porque ele tampa a visão da pessoa que está na direção, então ela não vai conseguir sair da onde ela está, né, sem retirar e sem olhar para o folheto, que atrás a gente colocou a legislação, né, do direito ao estacionamento, que é das pessoas com deficiência, né, e é uma forma que a gente tem de tentar melhorar. E com essa ação a gente tem melhorado bastante, tem diminuído bastante o uso inadequado dos estacionamentos aqui na UFG, né? Nessa rampa que vocês estão vendo aí nesse slide, é o Instituto de Física. Nesse instituto a gente tem um aluno que é tetraplégico, né, e usa uma cadeira de rodas motorizada bastante pesada. E a gente uma coisa que a gente faz estudo de caso com a pessoa com deficiência física, é caminhar com ela por toda a instituição, né? E a gente verificou que tinha rampa, né? Mas como vocês podem ver aí no slide, essa rampa ela está desgastada no final dela. A cadeira dele, como é muito pesada, ela tem 3 duplas de rodinhas, uma na frente, uma no meio e uma de trás. Para a cadeira não cair nem para frente nem para trás, a tração é feita pela roda do meio, né? E aí o que acontecia é que quando ele ia subir essa rampa, as rodas da frente subiam, as rodas de trás ficavam atrás e a roda do meio saía do chão por conta desse desgaste. Aí não sobe, né? Então foi um estudo que a gente fez com ele, foi uma ação rápida de jogar ali um pouquinho de cimento e a gente já teve essa rampa adequada para que esse aluno pudesse assistir suas aulas, né? Falar de uma coisa que é muito importante,
né, é fundamental para a gente e às vezes é um grande desafio, que é a acessibilidade pedagógica e curricular. E a Lei 13.146, ela fala do estudo de caso, né? E a gente tem o lema das pessoas com deficiência que a gente falou, que é nada de nós sem nós. Então, a gente tem que pensar que as ações eu inicio acolhendo os meus alunos, né, e fazendo uma conversa com ele. Como que você aprende? Quais são suas dificuldades? O que a gente tem verificado é que alunos com as mesmas deficiências, com o mesmo diagnóstico, exatamente o mesmo, aí precisam muitas vezes de ações muito diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo de um estudo de caso que a gente fez com um aluno. Um aluno com autismo, né, que ele estuda no Instituto de Química. E ele chegou no núcleo de acessibilidade e a gente falou, não, vamos marcar uma conversa para a gente conhecer. E ele veio com a mãe. E ele falou assim para a gente, eu estudo muito, né? E a mãe falou, ele estuda muito mesmo. Ele adora o curso dele, os conteúdos que são dados no curso dele, ele estuda bastante. Então, o problema não é estudar. Aí eu disse para ele, mas então por que você reprovou em todas as disciplinas? Aí ele falou para a gente, sabe o que acontece? É que na hora da prova, as pessoas respiram, né? E aí a gente foi discutir, né, o caso dele. As pessoas com autismo, elas podem ter, entre suas características, ou podem não ter, mas ele tem uma hipersensibilidade sensorial, né, auditiva no caso. E quando a sala está toda quietinha, né, as pessoas estão fazendo prova, o barulho do papel se movimentando, o barulho da respiração das pessoas, é como se tivesse alguém gritando na orelha dele, no ouvido dele, né? Então isso o incomodava demais. Qual foi a ação que a gente fez aqui na UFG para ele? Ele faz a mesma prova, com a mesma complexidade, com o mesmo tempo de prova, só que ele faz uma sala separada, né? Isso resolveu todos os problemas dele. Uma ação muito pequena. E na maioria das vezes, posso afirmar para vocês que na grande maioria das vezes são ações muito pequenas, muito pontuais que a gente faz para os alunos com deficiência. E aí resolve, né? E aí eles têm o direito de estudar, né? E de ter os conteúdos garantido. Então, aqui tem algumas ações, né, que a gente faz aqui. Essa foto aqui é da nossa equipe, então aqui a gente tem uma psicopedagoga, intérpretes de Libras, uma pessoa que é responsável pela tecnologia assistiva, né, e uma técnica de assuntos educacionais, né? Então, essas pessoas fazem o estudo de casa com os nossos alunos. Dependendo da deficiência, algum desses profissionais, né? A gente tem aqui o projeto de ensino, né? O projeto de ensino está na resolução 33 de 2014, se vocês quiserem procurar no nosso site também tem, e ele pontua, então foi uma forma que a gente teve de valorizar os nossos professores que fazem ações específicas para os nossos alunos com deficiência. E também de incentivar os que não fazem, né? Então, ele pontua com 20 pontos, que equivale a um artigo A1 aqui na nossa universidade, no CICAD, né? Para a progressão, o nosso professor, né? Então, o professor, ele cadastra no sistema, que ele tem um projeto de ensino para pessoas de orientação, para pessoas com deficiência, ele tem essa pontuação. Isso é muito legal, e isso faz com que a gente tenha, em cada unidade da UFG, pelo menos um professor que se disponibiliza a discutir as questões de acessibilidade, né? Porque a gente não consegue estar em todos os espaços. Então, isso foi muito legal. A gente também tem um programa aqui de estudante assistente, que dá bolsa para um colega da pessoa com deficiência, né? E nesse caso, é a própria pessoa com deficiência que escolhe, né? Então, é alguém que ela tenha empatia e que já auxilie voluntariamente, na maioria das vezes.
e esse colega estudante, ele leva para a biblioteca os materiais que devem ser adaptados, né? Ele dá suporte para esse aluno na locomoção de uma sala para outra, ou até o refeitório, né? Então, tem sido uma ação que tem sido bem interessante para a gente aqui na UFG, né? Eu disse para vocês, né, que o nosso aluno, quando ele entra na universidade, na matrícula, ele se identifica, né? Tem uma das questões que é se ele tem alguma deficiência ou não. Mesmo que ele não se identifique, durante o curso, ele pode procurar o núcleo de acessibilidade, pessoalmente ou através do sistema, né? A gente utiliza o sistema SIGA, que foi comprado da UFRN, né? Algumas instituições utilizam, e lá tem um módulo específico para que essas pessoas entrem em contato com a gente. Se não tiver um módulo, é importante ter um e-mail, né? Ou alguma forma dessas pessoas entrarem em contato com a instituição. Eu preciso de auxílio para acessibilidade, inclusão, permanência, né? Porque muitas vezes essas pessoas têm medo de se expor, né? E acabam ficando com as suas dificuldades e pouco procuram os seus direitos dentro da instituição, né? Então é importante. E aí, né, aqui 2 charges só para mostrar um pouquinho e parece longe da realidade, mas não é. A gente teve aqui na UFG os 2 casos, professor que tem aluno com deficiência auditiva, que faz leitura labial, que tem bigode grande, né, e que reluta em cortar o bigode, né. A gente teve aqui na UFG professores que têm alunos com deficiência auditiva e que se utilizam da lousa enquanto falam, né, enquanto discutem o conteúdo, enquanto marcam prova, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Se você tem alunos com deficiência auditiva, eles muitas vezes fazem leitura labial, quando não se utilizam de Libras, que aí a gente tem que ter um intérprete em sala, né? E aí a gente tem que falar de frente, falar claramente, sem exagerar na fala, né, na articulação, falando normalmente, mas de frente para essas pessoas, né? Nessa sala, ainda nesse desenho, a gente tem uma pessoa cega, e aí o professor está falando, veja aqui, né? Olhe aqui, o olhe aqui ou lá, para a pessoa cega não quer dizer nada, né? Então, evitar usar esse tipo de forma, né, de se expressar e descrever o que você está falando, o que você está mostrando, principalmente porque a gente usa muito slide, né? Então, é importante. Acessibilidade comunicacional e informacional. Então, a gente tem tido, né, nas nossas instituições, acredito que é a realidade de vocês aí também, uma certa dificuldade de contratação dos intérpretes de Libras. No ensino superior, isso é ainda mais dificultado, porque a gente tem a legislação que diz que para atuar na graduação ou na pós-graduação precisa ser contratado como ensino superior, né, e a gente só tem códigos de vaga de ensino médio. Então, nas universidades, a gente tem utilizado muito intérprete terceirizado. Aqui na UFG, a gente tem 3 intérpretes, na UFG Goiânia, né? Nas regionais, a gente também tem 3 intérpretes efetivos, que não vão para a sala, porque não foram contratados como ensino superior, recebem como ensino médio, apesar de ter ensino superior. E a gente tem 16 intérpretes de Libras terceirizados, que são esses que atendem os 44 surdos que vocês viram, né? Se vocês entrarem lá no nosso site da UFG, vocês vão ver esse Ridenar, né? Esse que está no cantinho aqui do nosso slide, que a hora que você entra no site, você marca um pedaço do texto, né? E essa avatar, ela faz Libras, ela sinaliza Libras. Então, é uma forma que a gente tem aí de tentar melhorar a acessibilidade no sistema, né, dos nossos alunos.
Eu vou passar um vídeo rapidinho agora para vocês, para mostrar um pouquinho do nosso laboratório de acessibilidade informacional, que é onde a gente faz acessibilidade informacional dos nossos alunos. Agora você vai conhecer o Laboratório de Acessibilidade Informacional da UFG, projeto que surgiu de uma parceria entre o Sistema de Bibliotecas e o Núcleo de Acessibilidade. O objetivo é oferecer serviços e equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, dando mais acessibilidade à informação e ao conhecimento. Oi, eu sou a Thalita Azevedo, sou estudante aqui na UFG e estou no 5º período de licenciatura Letras Português. O LAI, para mim, é um espaço muito importante, porque foi o lugar onde eu me senti mais humano aqui na UFG. Porque se não fosse o laboratório, eu acredito que eu não teria um outro espaço para leitura, para ter acesso aos arquivos que eu preciso estudar das matérias, e é onde eu me senti inclusa na UFG. Uma obra é um passo fundamental, no entanto, como se sabe... Quando eu venho para cá, eu uso o Sara, que é a máquina que tira a foto, né, do livro e lê, e a linha Braille, que a gente conecta a linha Braille no computador, e o que está escrito lá, seja no pendrive, seja no computador mesmo, ela vai convertendo para o Braille. Só que aí é só uma linha, né? Aí a gente vai apertando lá uma tecla e vai passando para as linhas seguintes. E isso vai melhorando, né, a acessibilidade para nós que temos, né, nossas limitações, seja ela qual for. E eu imagino que vai melhorar cada vez mais e permitir com que as pessoas que têm, né, suas limitações, elas possam frequentar, possam vir, né, para a universidade. Vocês puderam ver no vídeo, né, a nossa aluna Thalita, que é aluna do curso de Letras Português, está acabando esse semestre, ela acaba o curso, já está fazendo disciplina como aluna especial no mestrado, né, então pensando em ampliar, e ela fala do quanto melhorou, né, a vida dela na universidade a partir da criação do LAI. Né? Então, nesse laboratório, que é uma responsabilidade das bibliotecas das nossas instituições, a gente tem ampliação, digitalização e conversão dos materiais bibliográficos. Né? É um local onde a gente pode ter, e aí a gente vai batalhando, com muita batalha, aos poucos, comprando equipamentos, para que as pessoas com deficiência tenham autonomia também. Né? Não dependam apenas dos profissionais para que eles convertam, para que eles também possam converter o material na hora. Né? Então, a gente tem que pensar que a gente, professor, muitas vezes pode auxiliar muito nesse trabalho, né? Quando a gente oferece um material, um texto, um livro, a gente pode tomar o cuidado, né? É muito interessante, porque você faz uma vez. A gente tem muitos livros, muitos textos que a gente utiliza todo semestre. E alguns a gente modifica. Mas a literatura básica, a gente continua a mesma. Então, vale muito a pena, né? Se a gente, em vez de oferecer apenas os nossos textos em PDF, né? Principalmente naqueles PDFs que são figuras, né? E que você não consegue selecionar o texto, você também pode oferecer esses textos para os alunos com deficiência visual, e é um direito dessas pessoas, né? Então, não se preocupe com direitos autorais, porque é direito dessas pessoas terem acesso ao material. Então, a gente oferece, né, esse material em Word, né, em TXT, que daí essas pessoas conseguem utilizar esse material, ler esse texto no computador dela, nos programas de leitor de tela. Né? Então, isso é maravilhoso, isso já vai ajudar demais o seu aluno. Né? Nosso papel também, para levar o material para os nossos alunos que seja um material acessível. Né?
E aí eu vou mostrar para vocês alguns dos equipamentos que a gente tem aqui na UFG, né? Esse com certeza é o equipamento mais utilizado. Ele é um leitor, né, fotográfico. Então, o aluno, ele vai para a biblioteca, pega o livro, a aluna cega, por exemplo. Ela vai para a biblioteca, pega o livro, vem para esse equipamento. Então, esse equipamento deve estar na biblioteca. Ela coloca esse livro em cima desse equipamento, aperta num botão que, como vocês podem ver, os botões são grandes, bastante coloridos, para que as pessoas com baixa visão vejam com facilidade, né? E ela aperta um botão aqui, essa máquina fotográfica que está acima dessa haste, ela fotografa o livro e começa a ler todo o texto que está nessa página, né? Ao mesmo tempo que essa aluna pode colocar um pendrive, gravar em voz o que ela está vendo ali no livro, o que ela está lendo ali no livro e levar para casa, né? Então, é um aparelho que propicia a pessoa cega a ler o livro naquele momento. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos alunos. Vão para a biblioteca ler tal livro, tal capítulo, né? E aí a pessoa tem aquele tempo para fazer essa leitura. Com esse equipamento, os nossos alunos cegos também podem fazer a leitura no momento. Esse outro equipamento se chama linha Braille, vocês viram ele em funcionamento no vídeo, né? Então, ele faz com que as pessoas com deficiência visual e cegas que se utilizam do Braille possam ler o livro em Braille, sem impressão, né? Porque a gente sabe que a impressora Braille, que também é um equipamento importante, mas ela leva tempo para você imprimir alguma coisa, né? Ela leva um papel que é mais caro. Então, essa linha Braille, né, que é como se fosse esse teclado, ela permite que a pessoa leia o livro em Braille naquele momento. Mesmo as pessoas cegas que utilizam-se do leitor fotográfico, algumas vezes elas se cansam do áudio, né, de ficar ouvindo muita coisa. E aí elas gostam de ir lá e ler, né? O Braille ele é muito importante para a pessoa cega, porque ele preserva a escrita correta do português, né? Outro equipamento que a gente tem aqui na UFG, que é bastante utilizado, é a lupa eletrônica, né? Então, alguns alunos com baixa visão, a gente faz a adaptação de todo o material dele. Então, para vocês terem uma ideia, alguns materiais, alguns alunos, a gente amplia, né, o texto para uma letra 18, 20, 22, né? Então, o texto inteiro com a fonte com esse tamanho, né? Então, é um trabalho em que algumas vezes esses alunos recebem esse material pelo e-mail, né, e abrem nas suas casas ou no curso com o computador com a tela ampliada, ou alguns preferem impresso, né? A gente mesmo, quando a gente tem alguns textos que a gente lê várias vezes, a gente prefere ter eles impressos para a gente marcar, né, o que a gente gostaria de estudar. Marcar, isso é uma coisa importante da gente falar e da gente divulgar, para que as pessoas evitem de riscar os livros, né, da biblioteca principalmente. Quando a gente vai converter o material para os alunos com baixa visão e cegos, se o livro tiver marcado, né, riscado as palavras, sublinhado as palavras, essas palavras deixam de ser palavras, né? Elas viram figuras. E aí a pessoa que está convertendo tem que olhar o livro inteiro, né? E aí consertar essas palavras. Vamos ver lá mais outro equipamento. A máquina fusora. A máquina fusora é uma máquina em que eu passo nela alguma coisa impresso ou desenhado com caneta preta e ela fica em alto relevo, né? Então, ela fica em alto relevo. Isso é muito legal quando eu tenho um gráfico. Vou levar um gráfico, né, para a minha sala de aula para discutir com os meus alunos. Eu levo em alto relevo para o meu aluno com baixa visão ou cego, né? Se eu não tiver uma máquina fusora na minha universidade, eu posso ter uma colinha 3D. Essa colinha custa R$2 nas papelarias, em qualquer papelaria. E aí, um dia antes da minha aula, eu imprimo o gráfico
e eu passo a colinha no desenho. Né? Isso pode ser para várias disciplinas, né? Para o corpo humano, o que eu quiser que o meu aluno sinta no tato para entender melhor aquele conteúdo. Né? Então, é uma forma aí de levar acessibilidade para o meu aluno. Outro equipamento que a gente tem aqui é o folheador de página, né? Que ele faz virar a página para a pessoa com um toque de cotovelo, de cabeça, isso depende da deficiência, né? E a gente utilizou com uma aluna com deficiência física, aqui com a gente. E aí, né, só para terminar de falar dos equipamentos, os equipamentos eles auxiliam bastante, mas muitas vezes a gente tem adaptações para a gente fazer dessa acessibilidade nesse material, né? Se eu não tenho laboratório de acessibilidade informacional e eu tenho um aluno, né, com deficiência visual, eu preparo todo o meu material para este aluno também, é direito deste aluno. Não são 29 mais 1, são 30 alunos. Então, tem que pensar no material acessível para todos, né? Então, e uma vez que eu faço esse material, eu vou ter para todos os alunos. Então, pensar, ser criativo, né? Mais criativo que a gente, professor, não tem. Se eu não tenho criatividade, né? E eu não sei como que eu vou fazer para levar esse conteúdo para esse aluno, senta com ele. Olha, eu vou trabalhar com você um conteúdo da natação, né, que é o meu caso lá na educação física. E como que eu faço para que você entenda melhor o movimento? Como que eu te explico o movimento? Você segura no meu braço? Você quer que eu segure no seu braço e faça? Né? Pode ter certeza que esse aluno vai dar indicativos de você. Né? A gente aprendeu a trabalhar com os alunos com deficiência, você pode ter certeza que você vai levar mais acessibilidade para os demais. Né? Nesse ano, a gente fez adaptação de materiais para um aluno da engenharia, para um professor, né, que nos procurou, da engenharia. E ele tinha uma aluna com baixa visão. E ele nos procurou e falou, olha, eu trabalho muito com figuras geométricas, né, com elementos que estão no livro. Como que eu vou trabalhar com essa aluna? E aí a gente fez na impressora 3D, né? Então a gente fez os elementos lá, geográficos. Então tinha um que era um quadrado de um lado, do outro lado era uma escadinha, que eu não sei o que é, né? Não conheço conteúdo de engenharia, mas era isso que ele tinha que trabalhar. E ele levou para a aluna, né? E conseguiu trabalhar com bastante sucesso. E no final do semestre ele chegou e falou, professora, você não imagina o quanto melhorou a aprendizagem dos demais alunos. Isso que é muito legal da acessibilidade. A acessibilidade, quando você pensa na acessibilidade para o aluno com deficiência, você está melhorando a aprendizagem dos demais. Né? Então, se você fala corretamente de frente para os alunos, todos vão utilizar a leitura labial. Né? Se você usa óculos, né? Então quando eu tiro meu óculos, quando eu estou sem óculos, eu tenho dificuldade de ouvir. Porque eu fico surda? Não, né? Mas porque quando a gente ouve, a gente não utiliza só a audição. A gente também, inconscientemente, a gente utiliza a leitura labial. Então, se eu falo corretamente, falo de frente, eu melhoro para todos os alunos. Então, acessibilidade e inclusão é qualidade de ensino. Para finalizar, vou falar um pouquinho do eixo 6, que é o ensino, pesquisa e inovação, né, que tem muito a ver com a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, porque busca diminuir os preconceitos, busca melhorar a acessibilidade atitudinal, que é o comportamento das pessoas. Então, nesse eixo, o que a gente tem? A gente tem a formação, né? Então, a formação docente, a formação dos técnicos, vídeos, né, que tem como objetivo também informar e diminuir preconceitos. E eu queria finalizar falando de um curso que a gente está trabalhando e fazendo, né, que chama Se Inclui, que é um curso de formação para inclusão e diversidade no ambiente educacional, que é um curso realizado em parceria da Universidade Federal de Goiás, com a Universidade Estadual de Goiás e os IFs de Goiás, o IF goiano e o IF de Goiás.
Então, esse curso ele vai ter como objetivo a formação dos nossos professores. E aí eu convido vocês a partir de setembro, né, que vai estar pronto, que é o resultado do meu pós-doutorado atual. E nele a gente vai ter vídeo reportagens, vídeo aulas, textos, links de livros, links de filmes, né? E a gente vai discutir boas práticas sociais e boas práticas acadêmicas. Então, para finalizar, eu convido vocês para assistir um vídeo, o último vídeo, e a gente conversa daqui a pouquinho aí, tá? Um beijo. Crianças brincam de corrida. Uma delas possui deficiência física. Amigos admiram o pôr do sol. Um deles possui deficiência visual. Atletas durante aula de natação. Um deles possui deficiência intelectual. Sem a descrição, você poderia pensar que são pessoas como você, certo? Então continue pensando. As pessoas são muito mais que suas deficiências.